cidade de São Paulo hoje é conhecida pela oferta cultural. É só andar na Paulista para ver inúmeras ofertas culturais. O Sesc, por exemplo, que é o elemento, acho, brasileiro inacreditável que não existe no mundo. Essa proposta social de providenciar comida, arte e esporte e até médicos. Enfim, é um centro social que, ao final das contas, permita essa interação da arte com as pessoas de qualquer nível. E São Paulo, acho que é uma das cidades onde tem muitos pequenos teatros meio artesanais que envelheceram, sim. Então, hoje temos que reformar e trazer um pouquinho de técnica, justamente, para melhorar essas acústicas, etc., etc. Como esse teatro, por exemplo, foi uma requalificação já de um teatro que existe dentro de um prédio corporativo. Então, ele tem essa peculiaridade de saber como que a gente vai introduzir um programa o mais nobre possível, que ele trata do teatro, da arte em si, que acho que é uma coisa muito importante, e reconfigurar ele para ter essa requalificação em termos acústicos, de conforto e de inclusão. Eu tenho uma trajetória peculiar porque fui formado na Europa e comecei a trabalhar aqui no Brasil, então foi um choque, um pouquinho de cultura. Aqui você se depara com uma natureza exuberante, incrível, esse lado tropical da vegetação quase mais forte que o construído, que marcou bastante a minha atuação, acho. Essa integração, talvez, da natureza forte, como que ela pode se integrar dentro da arquitetura e formar um tudo. Faz 21 anos que estou no Brasil. A gente começou na Faculdade das Belas Artes de Paris com meus sócios antigos da Tríplice Arquitetura. Fui sócio fundador com eles durante 21 anos, antes de montar o Architects Office aqui em São Paulo. Comecei no Rio de Janeiro, 2 anos, onde essa natureza é muito presente. Em qualquer parte da cidade você tem essa relação forte entre quase a Mata Atlântica e a cidade. E acho que foi um começo de raciocínio, de deixar um pouquinho essa formação europeia para integrar esse fato forte que hoje, pós-pandemia e com os problemas climáticos, são essenciais e uma postura de qualquer arquiteto. Acho que é realmente uma responsabilidade hoje, vendo os números assustadores do planeta, de integrar isso até na projetação. Acho que é uma responsabilidade, mas também um prazer imenso. Acho que tem essa dicotomia do construído e não construído, que sempre foi muito forte, e essas fronteiras têm que ser muito mais porosas hoje. Enxergo a arquitetura e interior design da mesma forma. Acho que isso é uma questão de escala. É sempre pensar o usuário, então que seja da cidade, de um prédio ou de um interior, um pouquinho essa percepção que acho fundamental, uma percepção que a gente chama de local muitas vezes, que é a contração do global e do local. O global são macroconceitos muito importantes, como eu falei, da sustentabilidade, da relação à natureza, ao construído, ao social, à entrada de luz. Então, são macroconceitos que você pode aplicar desde o urbanismo até o interior design, até o design, mas tem esse lado local. O que é esse lado local? Para mim, que é muito importante, é que formata os projetos é exatamente extrair de um local, que seja uma cidade, um bairro, uma rua, um terreno, o que ele tem. São esses dados intangíveis que vão esculpir um projeto que vai ser diferente do outro. Então, você pode chegar, sim, com macroconceitos, que você pode usar todas as vezes, mas você vai adequar a uma especificidade cultural, histórica ou climática, que é muito importante. Quando você projeta um teatro como esse, você tem que dar identidade, que vem desse local, mas você tem que ser bem humilde e menos dizente, quase, para deixar a peça acontecer. Então, para fazer uma coisa inovadora numa sala pré-existente, porque ela existia antes, aí que você vai dar a técnica. A técnica, ela tem que valorizar uma peça e dar novos recursos. A gente trabalhou com o André Kuh,
que é um arquiteto cenográfico, para tentar repaginar um pouquinho o teatro nessa necessidade contemporânea. A inclusão, por exemplo. Aqui está tudo feito para cadeirantes, surdos, ter as livras, uma pessoa que pode justamente traduzir a fala em signos. E você pode ver atrás também que tem muito espaço para os cadeirantes. Então tem essa inclusão e também tem a tecnologia da acústica, do som em si, das projeções e do conforto do assento. Então a gente tinha uma boa infraestrutura, mas repaginamos justamente para incluir esses detalhes mais novos que faz parte hoje de um pensamento inclusivo. A relação com a arte é fundamental, acho. Ela tem que ser sempre em balanço em nosso trabalho cotidiano de arquiteto, mas a arquitetura é arte e técnica. Acredito muito na transversalidade das coisas. Acho que a formação do arquiteto ela tem que passar para um conhecimento das artes, que seja plásticos, de teatro, cinema. Faz parte da educação de um estudante de arquiteto, para mim. Não tenho muito relação com teatro, com cinema muito. Muitos amigos meus são atores ou diretores, mas faz parte um pouquinho desse mundo das artes cênicas. A grande diferença, talvez, que tem uma vida que acontece aqui, tem atores de verdade, então essa relação com a não-realidade ela é muito intensa, acho. Mas temos que ter um pouquinho de humildade, sabe? Quando tem esse momento de entrar, de ver o teatro, de entender os recursos que a gente colocou aqui, entender a técnica também, isso você tem que participar, de deixar à vontade esses atores, então você tem que pensar na acústica. Então, se você não integra isso, e além estudos sociais também, que seja etnologia, sociologia, você tem que ter essa visão transversal para formatar um projeto que pode atender justamente a sociedade. Se você não entende a sociedade, que passa para esse conhecimento, e um conhecimento artístico, acho que você não pode responder de uma forma certa a um programa. Acho que o teatro ele tem, por mim, que remeter um pouquinho a essa memória coletiva do teatro, entrar nesse mundo de vou no teatro, então por isso que a gente usou esses veludos, essas cores que são mais do nosso cliente, mas que são perto da memória coletiva do veludo, sabe? Acho que tem que ter conforto, com certeza, para esquecer o meio ambiente e focar na peça. E tem que ter um pouquinho de identidade, de uma certa forma humilde, mas com uma identidade, se lembrar desse lugar onde você foi. Esses pilares estavam aqui, a gente só tirou o revestimento para revelar justamente o concreto, né? o esqueleto do prédio. A gente sente que em cima tem sim uma coisa que vem, que desce, que suporta esse prédio. E achava importante revelar essa arquitetura, esse retrofit, com esses pilares quase espelhados, sabe? Vou revelar a estrutura do concreto lá, não vou tentar esconder. Ele está aqui, vamos brincar com ele. Meio mineral, hein, que vai compor com essa materialidade mais natural da madeira. A parte superior do teatro, a gente exagerou na escala dessas peças acústicas que viram um elemento muito forte, quase identitário do teatro. Então a gente exagerou a forma para ter essa percepção visual, mas ela ajuda justamente a ter uma resposta técnica muito importante para os atores. Então a gente quase fez uma modernatura desses elementos técnicos para aparecer e existir.
Acho que a conversa é justamente tirar partido de um elemento técnico e enfatizar ele, como a gente fez nessa peça, por exemplo. E aí ela vem, por mim, é um desenho magnífico, porque a gente não desenhou, ele vem do raciocínio técnico, só que você pode enfatizar o desenho técnico para revelar essa lindeza, essas peças lindas. E embaixo, então a gente colocou essa madeira para usar um material natural, obviamente, para ser condizente com esses macroconceitos de sustentabilidade, de tentar pensar um pouquinho essa materialidade hoje de uma forma sensata. Essa madeira, sim, é de reflorestamento, mas também que refere essa memória coletiva da madeira, desse momento especial de sair no teatro, que é um passo diferente que ir no cinema. Por mim, é um ato de ir no teatro. Tem que se preparar, e aqui esse lugar tem que preparar a pessoa agora a focar no palco. Então temos que ser um pouquinho humilde, justamente, mais você vai pelo palco, mais você vê esse preto começar a chegar para quando as luzes vão apagar, se focar no centro do palco. Ao final das contas, a acústica é um dos assuntos, dos tópicos no teatro extremamente importante, justamente porque a sonorização ela pode existir, mas muitas vezes o ator fala ao vivo, então tem que pensar todos os reflexos do som, como absorver o som da sala, como ampliar o som, a fala do ator. Então, é uma técnica muito complexa, onde você pode ver essas grandes peças aqui, mas são pequenas em cima, e a própria madeira tem microfuros justamente para absorver o som, o próprio tecido do assento participa dessa acústica, o piso, enfim, tudo está pensado justamente no conforto acústico e das pessoas. Design e acústica podem conversar, acho que sempre o design e o design técnico, pode ser até militar, até acústico, até a função primária, ela desenha o próprio design. E acho que é isso que é a beleza das coisas, de extrair da função um design, que acontece nessas peças, mesmo sendo ampliada exatamente a forma original dessas peças acústicas. Eu sei que acabou. E é que tá, às vezes o problema não é não ter as respostas para as nossas perguntas. É só querer que as respostas fossem diferentes? Olha, eu pensei e eu tava certo. Esse negócio de terapia não é pra mim. Eu vou acertar lá fora de qualquer jeito, então muito obrigado, de qualquer forma mesmo, tá? Tento trazer um projeto, antes de tudo, acho, como arquiteto, quando a gente faz um prédio aqui em São Paulo, por exemplo, qualquer cidade, essa conexão com o espaço público. Acho que é isso a grande postura que temos que ter, de quebrar as barreiras privadas públicas. Mesmo sendo um empreendimento privado, temos que reconectar essa cidade com a arquitetura. Isso vai trazer segurança, vai trazer vegetalização com jardins acessíveis e não ter essa impressão de ser fechado dentro de um condomínio. E a própria Prefeitura de São Paulo, por exemplo, com a fachada ativa, trabalha muito nisso. De mais em mais, hoje tem benefícios quando você projeta um prédio, de ter uma loja, um comércio no térreo. Isso reconecta, assim, os usuários com os prédios. Um pouquinho como você vê em Nova York ou Paris, você anda na rua, vendo lojas, então tem segurança, tem vida, você requalifica um pouquinho o bairro. Estamos num prédio corporativo, tem muita gente trabalhando aqui e acho que também essa sustentabilidade programática que é importante hoje, como pensar um teatro que funciona normalmente só à noite, como dar uso diurno.
Isso foi muito importante para ter justamente essa visão holística dos usos e não fazer um elefante branco que vai só funcionar à noite. Então, mesmo sendo um teatro antigamente, o lobby não estava usado de forma contínua. Então, repensar esses usos, pensar um pouquinho essa forma didática de mostrar os materiais, mostrar a estrutura do prédio. Lá no lobby tudo é aparente, o esqueleto, a memória coletiva do prédio, e a gente vem se inserir com uma nova narrativa. Então podemos sim pensar o foyer de uma forma mais orgânica para receber essas pessoas de dia, para almoçar, para dormir, para conversar, para trabalhar. E à noite, com alguns recursos de luzes um pouquinho mais tecnológicos e de materialidade, ter a possibilidade de mudar a ambientação ao longo do dia. Pensar de manhã, meio-dia, à tarde e à noite, quando aí a magia tem que operar. A primeira coisa que a gente fez foi revelar esse esqueleto do existente. Então você pode ver essas colmeias de concreto que estão em cima, que delimitou esse grid de luz que você vê aqui. Então a gente dialoga com esse existente, a gente consegue iluminar e a gente rebateu esse grid no piso, que se ilumina também. Isso permite o quê? Dependendo dos usos, que algumas vezes tem exposições aqui, a gente consegue, cada dessas lâmpadas é individual, a gente pode mexer com ela e desenhar quadrados, retângulos de uso. Então, apagar as outras e marcar no piso e no teto aonde tem um ponto de interesse, uma escultura, não sei, depende das exposições. E também, para o almoço, por exemplo, ele vai enquadrar todo o bar e o balcão que a gente vai ver depois. E ele permite abaixar também o nível de luz que a gente tem, e pouco a pouco ela vai se transformar no roxo, que é a cor principal do teatro, para indicar que a gente vai mudar de uso, que a gente vai começar a entrar nessa fase de recepção da arte. Então a gente abaixa a luz, começa a virar roxo, que vai dialogar com a cortina roxa, e o famoso 3 chamadas do teatro antes estão feitas com essa luz para remeter a essa memória coletiva do teatro também. Então a gente brinca muito com a luz, ela determina os usos, ela determina também o tempo de quando vai ter que entrar no teatro. Não, no final das contas, é um dos projetos que nasceu de uma ideia muito forte. Nosso cliente acatou essa ideia da tecnologia, óbvio que é uma empresa também de tecnologia, então a gente pensou como casar esse mundo do teatro com a tecnologia de uma forma racional e não tão visível, por isso que essa luz é mais agradável, sabe? Não é uma luz cênica, justamente, é o contrário, mas dá para entender essa tecnologia que você vai também achar nos recursos cenográficos do teatro. E a ideia de fazer esse pensamento de reuso do foyer foi desde o início com eles também, e a gente projetou a primeira apresentação quase não mudou até o projeto final. Então, acho que abrir esse foyer para os funcionários permite, assim, de ser mais democrático, exatamente como o Sesc. Ao final das contas, alguém vem aqui para almoçar, para conversar, para tomar um café, mas já tem acesso ao teatro. Ele pode ver que vai ser exibido, se ele ficar aqui um pouquinho mais tarde, ele vai já perceber essa mudança de clima. Então, a gente aproxima um pouquinho ele desse mundo mais restrito que é teatro, com certeza. Você vê que tem essas paredes que são meio reflexivas, mas não 100%. Tem essa imaterialidade que a gente queria buscar, esse reflexo, sem ser 100% um reflexo, que te leva um pouquinho para essa magia do teatro. Hoje é um dia que eu deveria comemorar, mas eu não consigo. Eu não sei. Sabe quando você se sente mal por simplesmente não conseguir se sentir bem com alguma coisa? É que é uma coisa tão longa. Com tanta coisinha dentro. Eu não sei nem por onde começar, só pra você ter noção. O trabalho tecnológico, ele sempre é complexo, porque a gente tinha feito, na época da Tritica, muito tempo atrás, a The Edge com o Multi Randolph,
onde a gente trabalhou muito esse efeito de luz, de tecnologia, etc. Mas era uma boate. A gente queria fugir desse elemento boate, o entertainment, para ir no teatro, que é uma coisa absolutamente diferente. Então, esse balanço entre tecnologia e matérias naturais foi um pouquinho esse contraponto. E partindo disso, quando a gente foi pensar na sinalização, a gente falou, poxa, como que a gente consegue adicionar essa camada nova? E aí a gente parte justamente dessas materialidades. A cortina pesada, o roxo da Vivo, o metálico que está lá, a luz. Compondo, a gente pensou em algo que não fosse brigar com esses elementos, né? Então, aí a gente parte para uma coisa que é analógica. A gente fundamenta no digital aqueles letreiros de tráfego e tudo, mas a gente pula para o analógico. Então, essas chapas perfuradas, né? Você tem esse espaço aí da manufatura, né? Que você consegue ir lá e perfurar essa chapa. Também é replicável, manualmente replicável, sabe? Esse trabalho aí de você trazer essa materialidade de uma forma simples, que componha com tudo que já está lá e também com esse conceito também de trazer uma releitura para algo que a gente já conhece, né? Então, acho que a gente não foi muito para esse lado de futuro demais, mas a gente tem também os marcos do teatro. O que é um teatro? O que a gente precisa ali para sinalizar, para informar? Então, eu acho que tem isso também. A cidade de São Paulo precisava de um novo, sabe? Um ar fresco. Eu acho que o Teatro Vivo ele traz isso a partir de uma leitura do que a gente tem, do que existe. A inovação está aí justamente em olhar no que a gente tem, né? Em trazer essa ressignificação para alguns elementos. Então, eu acho que não só em relação à materialidade, mas também no significado do teatro, né? Ali, então, desse espaço novo que está sendo criado ali. Claro que a gente não está revolucionando a forma de apresentar, a gente está revolucionando ali o espaço, né, o ambiente. Então, acho que isso é importante, isso é bom também para incentivar que as pessoas vão ao teatro, né, porque às vezes você tem um conceito muito antiquado dessa experiência, de como é estar no teatro, e de repente você chega lá e você tem, sei lá, uma acústica muito melhor, você tem uma iluminação muito melhor, você tem uma sinalização muito melhor, sabe? A gente está aberto para você ocupar esse espaço. Eu acho que isso é muito importante, assim. Nos dias de hoje, então, a gente precisa dessa democratização, a gente precisa ter esse espaço, essa possibilidade de mais lugares para a gente usufruir.